E vou desativar o som para a gente fazer as preces. E assim a gente começa. Vamos lá. A gente podia começar só deixando a mente aquietar um pouquinho, o corpo aquietar. Deixa o corpo falar e a mente aquietarem só um pouquinho para a gente abrir espaço para o nosso estudo, para esse nosso encontro. Hum. Como diz o Eric, reencontre seu assento interno. Bonito isso. E então, desse espaço, desse lugar mais conectado, nós nos conectamos com a presença de Guru Rinpoche, pedindo as bênçãos, nos abrindo para receber as bênçãos para o nosso estudo. Hum. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava que alcançou o espantoso Supremo Siddhi. Está cercado por uma hoste de muitas dakines. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos, Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yoge Nubjan Sam Pema Gesar Dombola Yamsen Chogi Modrumye Pema June Shisudak Kordu Kandro Mampekor Kekir Jesudadruki Jingil Apchir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yogi Nubjan Sam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Modrumye Pema June Shesudrak Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingil Apchir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanjay Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Pentir Sanjay Drupasho Sanjay Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Pentir Sanjay Drupasho. Agora eu vou ler bem devagar os 8 versos, só para vocês ouvirem, para eu mesmo ouvir, ainda num modo de contemplação. Com a determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas.
e com todo respeito considerá-las supremas do fundo do meu coração. Em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente, e sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso muito difícil de achar. Quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa ou a insultarem e caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Quando alguém a quem ajudei com grande esperança magoar ou ferir a minha pessoa, mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como um excelente guia espiritual. Em suma, vou aprender a oferecer a todos, sem exceção, toda a ajuda e felicidade, por meios diretos e indiretos, e a tomar sobre mim em sigilo todos os males e sofrimentos daqueles que foram minhas mães. Vou aprender a manter essas práticas isentas das máculas, das 8 preocupações mundanas, e ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão do apego. Tudo bem aí, pessoal? Como é que foi refletir sobre o primeiro verso durante essa semana? Eu não tenho como não me lembrar do Geshe Pende, falando sobre a mente do bem-querer, né? Sempre que eu vejo esse primeiro verso, eu me lembro da tal da mente do bem-querer, da mente desse estado que se sente mais próximo do que distante, né? Dos outros. Mas ainda, esse verso acho que ainda vai mais fundo, né? É por causa dos seres que nós vamos atingir a iluminação, né? Por eles, por intermédio deles, né? Então, por isso que eles são mais preciosos que uma joia mágica que eles desejos. Deixa eu colocar nessa só vou só me automarcar aqui, só para mostrar para vocês. Esse aqui, ó, é o... Vocês veem, tá tudo rasgado aqui, porque foi esse papel aqui que o Dalai Lama entregou aqui para nós, quando ele veio em 2006, eu acho, e que ele deu esse ensinamento sobre os 8 versos. Eu acho que eu tenho esse papel escaneado, vou mandar para vocês. Mas aqui, ó, ele faz uns pouquinhos comentários, assim, sobre cada verso. Sobre o primeiro verso, ele comenta o seguinte: então, com a determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres sencientes, mais precioso do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau, né? Aí ele comenta aqui estamos pedindo, possa eu ser capaz de enxergar os seres como uma joia preciosa, já que são objeto por conta do qual eu poderei alcançar a onisciência. Portanto, possa eu ser capaz de prezá-los e estimá-los. Então, esse é o comentáriozinho do primeiro verso. Então, daí a gente pode ler o segundo verso, né? Com mais calma, daí ver os textos que eu recolhi de outros mestres, né? Mas eu também vou ler aqui o comentário que o próprio Dalai Lama faz sobre esse segundo verso, né? Então, sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas. Meio doído isso, né? E com todo respeito, considerá-las supremas do fundo do meu coração. Então, o comentário do Dalai Lama aqui nesse material aqui. Com todo respeito, considerá-las supremas significa não as ver como um objeto de pena, o qual nós olhamos de cima, mas sim as ver como um objeto elevado. Tomemos, por exemplo, os insetos. O Dalai Lama sempre fala essa história do inseto, né?
Tomemos, por exemplo, os insetos. Eles são inferiores a nós porque desconhecem as coisas certas a serem adotadas ou descartadas, ao passo que nós conhecemos essas coisas, já que percebemos a natureza destrutiva das emoções negativas. Embora seja essa a situação, podemos também enxergar os fatos de um outro ponto de vista. Apesar de termos consciência da natureza destrutiva das emoções negativas, nós nos deixamos ficar sob a influência delas. E, nesse sentido, somos inferiores aos insetos. Apesar de a gente saber, né, que a gente não deve dar pernada nas pessoas por causa de raiva, né, se entregar para as emoções destrutivas, a gente se entrega. Os insetos, eles picam a gente porque eles não sabem se eles devem picar, eles transmitem doença porque eles não sabem que estão transmitindo doença, né? Mas a gente transmite a doença da raiva livremente para os outros, assim, né? Então, quem que, né, é superior, inferior? Essa é a colocação do Dalai Lama inicial aqui, né? Danado esse Dalai Lama, ele sabe das coisas. Eu vou mandar eu tenho esse material aqui, essa folhinha aqui escaneada. E foi bom ter escaneado, porque ela está ficando cada vez menos legível, assim, porque está gastando, né? Eu abro todo dia ela. Acho que eu vou tirar uma cópia e vou enquadrar essa daí. E vou usar uma cópia. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. A gente faz do mesmo jeito que a gente fez outra vez, né? A gente lê todos os comentários, né? Daí a gente vai para essas linhas e quebra o pau lá, depois volta para cá, quebra o pau aqui, certo? O João Pedro não pegou essa parte, porque quando a gente grava, não fica gravado, né? As discussões em grupo. Mas agora você vai ver, João Pedro, o que rola nas salinhas. Então, olha só. Então, o primeiro verso a gente já foi. Segundo verso. Então, vamos lá. A mais insignificante dentre elas. Né? Tem umas questões de tradução aqui. Então, por exemplo, o Tutendimpa. A tradução do Tutendimpa, né? Eu verei a mim mesmo como inferior a todos. Né? Na tradução da Jetsuma. Possa eu me considerar menos importante. Diferente um pouquinho, né? Dá um pouco mais de... Dá no mesmo, né? Mas a frase, né, as palavras que a Jetsuma usa nessa tradução dela, dos 8 versos, são um pouco menos diretas, né? E, portanto, a gente sente um pouco mais... eu acho que assim dá, né? Porque o ponto é esse, né? A gente não se colocar num lugar de mais importância do que qualquer outro ser, né? Essa primeira frase aí. Sempre que eu estiver na companhia de outras pessoas. Vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais significante dentre elas. Ou possa eu me considerar menos importante. Que é o que a gente vê esses grandes mestres fazendo, né? Eles não são mais importantes que os outros, né? Então, vamos lá. A ideia de ver a si mesmo como inferior aos outros não deve ser mal interpretado. Isso aqui é comentário do Dalai Lama nesse livro chamado Transforming the Mind, né? Então, a ideia de ver a si mesmo como inferior aos outros não deve ser mal interpretada, imaginando que seja um meio de nos autonegligenciarmos, de ignorarmos nossas necessidades ou de nos sentirmos em um caso perdido. Em vez disso, essa atitude é resultado de um estado mental corajoso, capaz de se relacionar com os outros, plenamente ciente das habilidades que se tem para ajudar os outros. Portanto, por favor, não compreendam mal esse verso. O que está sendo sugerido aqui é a necessidade de uma genuína humildade. Bonito isso, né? Vocês estão enxergando bem aqui o slide principal? Então é bonito, né? Não é de se colocar numa posição inferior e se sentir desempoderado com isso. É o contrário disso, né? É reconhecer todo o poder que a gente tem e, portanto, eu não preciso ficar me colocando na frente ou acima dos outros, de ninguém, né? Pelo contrário, eu não preciso ficar medindo onde é que eu tô, né? Onde é que eu tô, né? Nessa hierarquia ou nessa, sei lá o quê, onde que eu fico? Não interessa, né? Há 2 anos eu estava em uma conferência médica nos Estados Unidos e um dos participantes, psicólogo, apresentou os dados de sua pesquisa realizada durante um longo período.
Uma das conclusões que ele considerou inequívoca era de haver uma correlação entre morte precoce, pressão arterial alta e doenças cardíacas, por um lado, e, por outro, o uso desproporcionalmente alto de pronomes em primeira pessoa. Eu, mim, meu. Achei isso bem interessante. Eu nunca encontrei essa referência, sabe? Está citado no livro, só tem essa citação mesmo do Dalai Lama, né? Eu nunca encontrei esse estudo aí, né? Gostaria de ler, mas de qualquer jeito é muito interessante, né? Se a gente se coloca sempre em primeiro lugar e fica defendendo uma posição mais elevada, a gente vai se sentir atacado, vai sentir que precisa se defender o tempo todo, né? Isso é uma canseira. Fala aí, Flor. Isso me lembra, esses 2 primeiros versos, me lembra a primeira prática que o Shantideva nos convida a fazer, né? Que é se igualar com os outros, né? A igualdade do eu com os outros. Ver o eu como a possibilidade que ele vai, né? O eu é Equalizar, um né? nome, é um conceito, né? E os outros também é um conceito. Então, se eu coloco eu em mim, eu posso colocar eu nos outros. Então, eu e os outros somos assim, a mesma base, que a gente está Uhum, imputando só nomes diferentes, né? Então, uhum. interessante, assim, eu gosto de olhar essa coisa, porque também leva a gente lembra da gente do ponto principal da sabedoria última que a gente está tentando desvendar, né? Que é a natureza da nossa própria mente, né? Como é que a gente realmente constrói a realidade. Não tem uma realidade independente lá fora, né? É que esse é Tudo mais o diz oitavo respeito a verso, nós. né, Flor? É, Mais lá para o oitavo verso, né? Porque mas eu tem, sempre porque tem, olho. não, porque tem uma É, diferença, assim, Flor. O Shantideva, na prática da equalização, ele está realmente equalizando eu e outro. Aqui, uhum, não. uhum, Aqui os uhum, outros estão numa posição mais elevada. uhum, É um pouco mais de uhum, choque aqui mesmo, né? uhum, É uma uhum, primeira terapia, um primeiro cruzado de direita no nosso queixo, né? uhum, Depois a equalização, assim. uhum, Mas claro que no ponto de vista último vai ser assim, né? No ponto de vista último, os 8 versos não fazem sentido. Porque é óbvio, todos os versos são óbvios, né? Do ponto de vista último, uhum, né? Mas enquanto não são, como é que a gente faz, uhum. né? Fala, Nia, ou Paulo, não sei. Eu achei interessante o Dalai Lama ter colocado e para a gente não se equivocar e não achar um caso, não se achar o caso perdido. Eu estou falando por mim, sabe? Porque, por exemplo, hoje eu fui no banco, quase que eu me rolei por pouco, rolei com aquele caixa, sabe? E eu tinha aqui no caixa, aquele monstro perverso. E, cara, tudo de nojento veio, sabe? Mas assim, tipo, olha, eu quero isso, é isso, eu uso esse dinheiro aí para troco de garçom, porque eu sou médica, entendeu? Eu não preciso dessa porcaria. Eu quero falar com o gerente, compreende? Porque isso aqui não vai ficar desse jeito. Gente, depois a minha irmã falou assim: Ana, por que essa perda de energia? Logo ela veio me falar isso, que eu tenho dificuldades, né? Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, será que eu sou um caso perdido mesmo? Porque, caramba! E aí eu venho outra questão para mim. Até que ponto, assim, eu devo aceitar, porque era a segunda vez que esse caixa tinha tratado mal, aceitar os insultos e as coisas do outro, né? Porque ele não deve fazer isso só comigo. Vi ele pela primeira vez, hoje foi a segunda. Então eu fico pensando, até que ponto será que em qualquer deve ser assim, a dar a face? Eu é que deve estar errada, né? Eu tenho O que. ponto todo, Ana, é o quanto isso custa para você, sabe? O quanto isso tira você do eixo, né? É, Esse que é o ponto. O ponto não é aceitar ou não aceitar. O ponto é quanto isso te perturba. é. A ponto de você dizer coisas que talvez você depois fale, putz, eu não Foi precisava ter dito nojento, isso. foi nojento. Eu fui nojenta, assim. Eu fui, sabe, peguei aquilo nojento, assim, e joguei, assim, mesmo. Pois é, esse que é o ponto. O ponto não é a ação. O Geshe Penge sempre fala isso, né? Com respeito à paciência, com respeito à compaixão. O ponto todo é de onde que essas ações partem, né? Então, quando a gente se perturba, quando alguém vai ter
todos os versos vão falar um pouco sobre isso, né? Quando a gente se sente... Você sabe com quem você está falando, né? Toda vez que a gente diz isso para o outro, a gente devia perguntar para a gente mesmo, né? Você sabe de quem você está falando? Cadê esse eu, assim, assado, né? Então, todos os versos vão tratar disso. Mas considerar o caixa do banco, uma pessoa colocar o caixa do banco no lugar superior ao seu lugar, é a prática. Essa é a prática. Ele destratando a gente. Não importa o que ele faz, não importa ele. Importa o seu estado de mente. E não quer dizer que você deva aceitar, né? Mas você pode até, sei lá, teve um dia que eu estava bem tranquila, e uma mulher no posto de gasolina me maltratou, assim. Eu estava bem tranquila, foi um dia excepcional. Assim. Aí uma hora que ela estava fazendo uma conta bem brava assim comigo, assim como se eu tivesse culpa de alguma coisa que estava acontecendo na vida dela, né? Que parece isso, né? Que você está ali. Eu falei, você tá nervosa? Aí ela deu uma desarmada, assim, sabe? Aí ela falou, tá tão difícil, porque tá faltando gente. Aí nós estamos com um quadro reduzido, nós estamos trabalhando para... Sabe? Deu uma desarmada, assim, aquela mulher que estava subindo pelas paredes do posto de gasolina. Então a gente não sabe o que está acontecendo com o outro, né? Não é também, não faz parte do nosso papel também descobrir o que está acontecendo com o outro, mas não importa mesmo o que está acontecendo com o outro, né? Estou dizendo assim, com respeito a esses ensinamentos, né? É o treinamento da nossa mente. Se o cara do caixa tem razão, se o cara do caixa não tem razão, não importa. Importa é da onde que surge essa Ana. Que Ana é essa que surge carteirando o cara? Olha, eu sou médica. Esse dinheiro para mim é dinheiro de pinga. Da onde que surge essa Ana? Que Ana é essa que surge? Que olhando para você, você fala, meu, essa Ana não conheço. Não conheço essa Ana, né? Esse que é o nosso trabalho. Não interessa o caixa. Não interessa que problema o caixa tem. Nada disso interessa, né? Neste nosso contexto, Aninha, né? Me entenda bem, assim, né? Nossa tarefa é essa, né? Haja treinamento para a gente chegar lá, né? Claro. Mas se fosse fácil, não precisava, né? De treinamento. Verdade. Obrigada. Fala, Átila. Asteroides. Então, cheio de estrelas, né? Cheio de Então, estrelas. eu acho interessante esse segundo verso, que ele tem essa coisa do ver a outra pessoa numa posição elevada, né? Ou seja, a gente geralmente serve as pessoas que estão em posição elevada. Então, o que a gente tem para oferecer para essa pessoa? Porque, na verdade, assim, quando você encontra alguém sofrendo, você tem algo para oferecer, né? Então, assim, e quando você também está nessa mesma condição, né? Então, assim, eu acho bonito que ele fala dessa oportunidade, essa oportunidade de oferecer algo. A humildade, ela faz isso. Ela te faz oferecer ao invés de você se achar algo, né? Então, é muito interessante. Esse verso, ele fala disso, eu acredito, né? Porque oferecer alguma coisa para quem a gente vê como superior a nós é moleza, né? Tipo, tratar bem o Lama Wallace é fácil, muito fácil, né? Agora, tratar uma pessoa que a gente julga inferior, esse é o desafio, né? E o que pode oferecer? Mas é isso, se você inverte a visão, entendeu? E as pessoas estão ali, né? Numa posição realmente onde você pode oferecer algo. Esse é o trabalho. Eu acredito o seguinte: se você tem algo realmente a oferecer de bom nas relações, você está servindo. Ou para receber também, né, Átila? Porque receber também. Justo, sem dúvida. Porque as pessoas que a gente acha... coisa relacional, né? É a coisa das relações. Se você manter uma posição de humildade, você pode se relacionar melhor com as pessoas, porque se você se colocar numa posição de vertical, entendeu? Com relação então, mas é isso que eu estou dizendo, ó. Se a gente se coloca numa posição de ter alguma coisa para receber do outro, pode ser mais difícil ainda do que quando a gente acha que tá numa posição superior. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque a gente querer oferecer
pensar, eu tenho algo para oferecer. Pode até manter essa sensação de superioridade. Eu tenho alguma coisa para oferecer. Eu tô entendendo o que você está querendo dizer, da relação. Não é tenho algo para oferecer, não é mantendo uma condição. Tendo uma predisposição a servir, que é diferente de ter para oferecer. Entendi. É entender que a posição... Opa, peraí, eu posso estar numa posição... que a posição de humildade ela é mais relacional do que a posição de verticalidade, superioridade. Entendeu? Então, ou seja, você observa melhor as necessidades. É nesse sentido tá bom. que eu acho que então, eu vou falar uma outra coisa que não tem a ver com o que você está falando, mas que é o que eu estava querendo dizer. Por exemplo, sabe uma coisa que me chama muita atenção sempre? O Lama Santen, quando ele vai assistir, quando tem algum convidado lá no SEB, qualquer professor que está lá no SEB dando ensinamento, o Lama Santen anota tudo. Ele parece um aluno mesmo. Ele pega o caderninho dele e fica anotando. Durante o retiro do Alan Wallace é assim, quando ele foi assistir o retiro do Tenzin Wang, eu era assim. É o Lama, né? Mas ele está ali anotando todas as coisas. Né? É uma posição tão livre, né? Tão assim, não é ele naquele receptiva, momento, né? Receptiva, né? Naquele momento ele está recebendo, ele está numa posição inferior de quem, inclusive, ele não está no trono dele, né? Tem alguém no trono dele, inclusive, né? No trono que ele costuma ocupar, né? E ele está lá anotando, como se ele fosse qualquer um de nós lá viajando, mas o Lama não, anotando tudo. É muito impressionante isso. É muito lindo de ver. Fala, Cris. Eu acho que eu tenho percebido que o problema todo é o nosso ego, né? Quando você se vê atacada no ego, é que você reage dessa maneira, né? Então, eu tenho... É difícil, não tem jeito. A gente reage. Se foi atacada no ego, você reage. Mas o bom é quando a gente já começa a perceber a reação e vamos dizer assim, e muda, vai. Eu acho que é como você passou aquele vídeo, é começar pelo pequenininho. Então, percebeu, mudou. Percebeu, mudou. Eu acho que é isso, mas o problema todo é o ego. A gente ainda vai chegar nas situações em que a gente é atacada. A gente não está nessa situação aqui. O segundo verso, ele fala assim, sempre que estiver na companhia de outras pessoas. Não é assim, sempre que alguém me bater, sempre que alguém gritar comigo. Não é isso ainda. Vai ter, né? O quarto verso é isso, né? Não, o quinto verso. Quando os outros me insultarem, né? Quando, sei lá, quando alguém com quem ajudei, com grande esperança, me maltratar, vai chegar a esse ponto. Mas aqui, assim, sempre que eu estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante. Eu vou tomar o lugar de menos destaque, né? Eu vou dar um passo para trás. Eu vou, né? É ainda isso. A gente vai falar de todas essas situações aí, né? Mas aqui nem chegamos aí. E já não é moleza. Porque quando a gente chega em algum lugar, a gente quer chegar, né? Quer ser vista, quer, né? Aqui esse verso está falando o contrário, né? Tinha alguém de mão levantada que desistiu? Lelis? Era Lelis? Quem que era? Estava com a mãozinha levantada. Não? Tinha alguém com a mão levantada que desistiu aí. Não sei quem era. Mas tá bom, né? Era eu. Não fale, mon amour. Mas aí depois você acabou falando essa questão aí de ter ainda os outros versos, aí eu me lembrei que tem mais a ver com os outros versos. Mas assim, às vezes a gente, eu não sei, o próprio Átila passa pela mesma experiência que eu no trabalho, né? A gente trabalha no tribunal e essa área de direito ela é muito assim, você tem que estabelecer muitos limites, porque senão as pessoas te engolem. E às vezes eu fico com muito conflito com isso, sabe? Porque se você se mantiver numa posição muito de serviço, as pessoas que são oportunistas aproveitam. E às vezes eu tenho mais facilidade com quem eu vejo que está de boa fé.
e acaba fazendo uma diferenciação, né? Então, era mais essa Mas, questão. gente, olha, eu acho que a gente pode ter a atitude que a gente quiser, sabe? A gente pode tomar a ação que a gente achar mais adequada. Então, por exemplo, se você percebe que tem alguém que está aproveitando da sua boa vontade, você pode dar uma tranca na pessoa, né? Fala, meu amigo, ó, escuta, tá pensando que eu sou o quê? Você pode até fazer isso, né? Mas sem se achar realmente superior, entendeu? Esse que é o ponto, assim, é de onde que a gente fala. A gente pode até dar uma risada para essa situação, para esse eu que está, né, querendo... E colocar um limite. E quando chegar na hora se alguém me maltratar ou ferir minha pessoa, não sei o quê, o Dalai Lama também vai falar isso. Não é questão, não é deixar ser abusado. Não é isso. Nunca é. Óbvio, né? Como diz o Geshe Pende, errado é errado, né? E a gente tem que consertar. Eu é erro. A gente vai consertar, né? Agora, o ponto é a perturbação, é o quanto isso reforça o nosso ego, que tem que se defender, o quanto que a gente se sente atacado por isso, sabe? De morte, assim, né? Mas eu acho que esse que é o ponto desses ensinamentos, sabe? A ação, ela pode ser outra, pode ser adequada à situação, de fora pode até parecer que você realmente está se sentindo atacada, mas você sabe que não, você sabe que você está botando só um limite ali que precisa ser colocado. Não sei o que vocês acham disso, mas eu acho que o ponto é esse, sabe? A gente pode ter, né, treinar nossa mente com aquela situação e agir de uma forma que seja adequada para aquele caso. O problema é que a gente faz isso, né? Fala, Flor. Eu acho que o ponto é esse, que é o ponto delicado, é a nós percebermos a nossa reação. E a gente vê a nossa motivação na nossa ação. Esse é o ponto. Né? Porque aí as ações vão ser aquelas melhores se adequam, né? Melhor se adequam a cada momento. Mas o ponto é a nossa reação, de onde está partindo, né? A gente está vendo isso, que não é fácil, e a nossa motivação para agir. Então, esse é o ponto. Agora, a ação mesmo, a ação não tem uma regra. Vai variar, né? Vamos ler mais, tem mais vários comentários aqui, do Dalai Lama, da Jetsuma. Então, esse é o primeiro, né? A gente já leu esse do estudo, que eu acho que o Darcy até achou o estudo. Depois eu vou olhar, vou passar para vocês. Depois, com relação a esse segundo verso, tem uma pergunta no livro, que é assim, como que eu posso distinguir a ausência de eu de passividade? Né? Aí o Dalai Lama, acho importante compreender que quando falamos sobre altruísmo e sobre bem-estar dos outros, não devemos imaginar que isso significa rejeitar completamente o nosso interesse próprio, nos negligenciarmos ou nos tornarmos uma não entidade passiva. Isso é um erro. Na verdade, o tipo de altruísmo que foca no bem-estar dos outros resulta de um estado mental de coragem, de uma atitude expansiva e de uma forte noção de eu, tanto que a pessoa é capaz de desafiar o autocentramento que tende a guiar a nossa vida. Para fazer isso, precisamos ter uma forte noção de eu e uma coragem genuína, já que essas tendências estão fortemente enraizadas em nós. Por isso, normalmente se diz que um bodhisattva, uma pessoa que corporifica o ideal altruísta, é paradoxalmente alguém que tem um eu forte. Caso contrário, seria impossível ter esse nível de comprometimento e de coragem. É um eu saudável. A gente não vai falar disso. Portanto, não pense que essa intenção altruísta, da qual estamos falando, é um estado meramente passivo de que reza por piedade. Então, não é a ausência de um eu não significa um eu fraco, né? Parece paradoxal, mas não é. Porque a gente tem um eu adoecido, gente. Por isso que a gente se sente dolorido cada vez que alguém toca em algum lugar. Então, ó, quando nos encontramos com outras pessoas, ficamos presos na preocupação sobre o que estão pensando de nós, será que estamos causando boa impressão, será que estamos nos saindo bem? E assim a nossa mente fica completamente presa nessa bolha egóica. E não conseguimos, de fato, enxergar a pessoa à nossa frente, exceto os sinais da impressão que estamos causando. A gente só observa para ver se a pessoa está achando que a gente está falando alguma coisa que está certa, do ponto de vista dela, né?
É só isso que a gente presta atenção. Não importa o que ela está pensando sobre nós. Neste momento, essa pessoa é a mais importante do mundo, simplesmente porque é ela que está à nossa frente. É uma das coisas que tocam as pessoas quando elas estão na presença do Dalai Lama. Isso é super interessante também, né? Até agora a gente está pensando assim, eu ou os outros, né? Quem que ganha essa guerra? Mas aqui a gente está falando outra coisa. Ela fala assim, quando você está na frente de alguém, quando tem alguém com você, essa pessoa é a pessoa mais importante do mundo. Porque é ela que está na tua frente naquele momento, né? Precisamos tentar enxergar o outro que há por trás da máscara, da persona, que o protege a cada momento de mostrar quem verdadeiramente é. Ver a pessoa pelo que ela é e considerá-la suprema do fundo do nosso coração nos permite construir uma base de confiança. Cada um dos seres é muito precioso. Não importando como eles nos parecem ser, todos desejam ser felizes e amados. Encontrar pessoas que nos enxergam pelo que somos e que compreendem que todos somos profundamente interconectados pode ser muito transformador. Essa é uma prática que podemos fazer a todo momento e pode começar a derrubar as barreiras entre nós e os outros. É uma outra visão do mesmo verso, né? Aqui não está nem assim, ainda não tem nem essa guerra, mas eu vou me negligenciar, eu vou abrir mão do meu poder, eu vou deixar o outro me insultar. Tá nem em questão isso daqui, né? A Getsuma está falando uma coisa assim mais profunda ainda, né? De a gente conseguir enxergar o outro. Fala, Flor. Tem umas coisas super legais do Karmapa aqui. Fala, Flor. Tá mutado. Só lembrando aqui dessa coisa do eu saudável e do eu não saudável, né? Que é esse eu forte, né? Como o Dalai Lama está falando. Aí o Mingyur Rinpoche, ele faz essa diferenciação bem clara, assim, ele coloca, nós temos o senso de eu não saudável, que é aquele senso de eu que acha que ele é independente, singular, aquelas 3 marcas da existência, né? A gente não vê isso, a gente vê como separado dos outros, completamente independente, autônomo, singular, né? E aí ele diz, o eu saudável é aquele que percebe a natureza da realidade, a interdependência, a não singularidade, que é isso que Getsuma está dizendo, né? Na hora que a gente se vê assim, a gente está se conectando com o eu saudável, nós, em relação a nós mesmos e em relação aos outros, é por isso que tem essa conexão. E o eu transcendente que ele coloca é a sabedoria última, já operando, né? Mas aí a gente tem que ter, chegar nesse ponto de compreender a natureza da nossa experiência, né? Que é esse eu saudável, né? Nossa experiência dos outros. Olha essas falas do Karmapa aqui, ó. Sobre interdependência que você está falando, Flor. A interdependência é a nossa realidade, quer nós aceitemos ou não. Para vivermos uma vida produtiva dentro de tal realidade, é melhor reconhecer e trabalhar com a interdependência, de coração aberto e sem resistências. É aí que entra o amor e a compaixão. É o amor que nos leva a abraçar a nossa conexão com os outros e a participar com prazer das relações criadas pela interdependência. O amor pode derreter as nossas defesas e esse senso doloroso de separação. O calor da amizade e do amor fazem com que seja mais fácil aceitarmos que a nossa felicidade está intimamente ligada à felicidade dos outros. Quanto mais amplamente formos capazes de amar os outros, mais felizes e plenos de contentamento nos sentiremos, dentro das relações de interdependência que são uma parte natural de nós. A noção do eu, que as identidades fabricadas dão a você, esse trecho aqui é muito impressionante. Aliás, esse livro é todo lindo. A noção de eu, que as identidades fabricadas dão a você, e a noção de meu, que vem junto, criam uma espécie de janela, através da qual nós vemos o mundo. Você se senta do lado de dentro e olha para fora por essa moldura de eu e meu, e toma tudo que vê através dessa janela como se fosse pessoal. O desafio é encontrarmos um equilíbrio entre o que queremos para nós mesmos e o que queremos para os outros. Encontrar esse equilíbrio requer que pensemos bem a respeito do que queremos para nós. Com isso eu quero dizer que se o que você quiser para você mesmo for fortemente autocentrado, não será possível alcançar esse equilíbrio. Isso porque você é apenas uma parte da sua vida. Eu acho essa frase muito legal. Você
é apenas uma parte da sua vida. Não é incrível isso? Assim sendo, você precisará necessariamente levar os outros em consideração. Seus próprios interesses e a sua própria vida só estarão em equilíbrio quando incluírem o seu próprio bem-estar e o dos outros. Qualquer ação virtuosa inclui necessariamente o desejo de beneficiar outros. Se uma ação for egocêntrica, será extremamente difícil encontrar e manter esse equilíbrio. É claro que você precisa cuidar de si mesmo, mas não desconsiderando os outros. A sua realização pode se dar às custas... Desculpa, a sua realização não pode se dar às custas dos outros. Não é muito legal esses trechos do Karmapa? Fica claro o evento da Ana, né? Que a Ana que foi para o caixa e o caixa que atendeu a Ana são uma relação ali. Pois é, interdependentes. A Ana Não são pode não duas concordar. coisas. A Ana pode não concordar, mas ela depende do caixa. Porque quem é que vai fazer a movimentação que você teve que fazer ali, né? Não fosse o caixa. Claro que eu dependo Né? daquele caixa. Depende. Eu fui procurar aquele caixa. Não fui procurar, é que era o único caixa. Não interessa. Mas, Naquele momento, amiga, você dependia dele. Era melhor que ele estivesse de bom humor. E você também. Tudo seria melhor. eu não sei se eu consigo esse estágio de bom humor com aquele caixa, mas Consegue, claro que você eu preciso, aquele caixa vai me iluminar, mas ainda bem que eu vou ser vai. É graças a esse caixa que você vai se iluminar. Esse povo aqui no Rio é muito mais educado. Eu sou carioca, hein? Sou carioca da gema, mas, credo, fui. Você devia mudar para o Rio, então, Aninha. Não, de jeito nenhum. E aí você vai atingir a iluminação, amiga. Não é fácil, as pessoas são bem educadas, todo mundo é bem educado. Agora o Rio de Janeiro Ela vai treinar é um no rasinho. desafio. Hã? Ela vai treinar no rasinho primeiro. Vai treinar no rasinho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá valendo também. Agora, fofuras, ó, são 7:45. A gente podia ir para as salinhas até 8:10, vai. O que vocês acham? Pode ser? Então, dá 15 minutos, 25 minutos. Tá bom? Vocês vão voltar e vão xingar minha mãe? Não, né? Eu vou entrar na salinha também, peraí. Deixa eu... Nossa, eu fico tão, às vezes, perdida aqui. Salas simultâneas. Eu vou abrir 4 salas, de 5 a 6 participantes. Beleza? Aí, o PowerPoint está lá no grupo, né? Se vocês quiserem voltar para alguma colocação, assim. Mas procurem ver o que o verso 2 está falando. Depois lembra que vai ter verso que a pessoa vai brigar com a gente, vai maltratar, lá. Por enquanto não é isso. É na companhia de outras pessoas. Como é que a gente vê as pessoas, né? Como é que a gente se vê uns aos outros, assim? Nós estamos nessa fase ainda. Então, deixa eu colocar o tempo aqui. 25 minutos. E tchau, pessoal. Até já. E aí... Pronto, todo mundo de volta. Voltamos todos? Voltamos. Todos? Ainda Todos? não, tem uma turma voltando ainda. Acho que agora sim. E aí, amores, como foi? Melhorou ou piorou depois da salinha? Ficou mais confuso ou menos confuso? Ah, eu acho que ficou... Não sei. Amores, ó, esse é o tipo... Fala, desculpa, fala. A gente teve um exemplo da fala do Karmapa, eu achei bem legal, da Maria Cristina, e de como que a nossa vida não é só a gente, né? É muito legal. Vocês são uma parte da sua vida. Eu acho genial. Muito legal. Muito legal. Porque a gente ouve, interdependência. Também a gente acha que é a gente, né? E os outros seres que estão, sei lá, onde, interdependentes. Mas não, vocês são uma parte da sua vida. Não é da vida do planeta, da sua vida. Eu achei muito linda essa frase, sempre gosto de lembrar dela. Mas esses ensinamentos, gente, o Dalai Lama lê todo dia, sabe?
São coisas que a gente vai precisar olhar muitas vezes. Agora, o mais importante é o seguinte, que a gente estava conversando no grupo que eu estava, do Valério e das meninas, da Lívia. Esses ensinamentos, eles são para serem aplicados agora, na nossa vida, né? Como estava dizendo o Valério, eu estou na minha almofada, então, primeiro verso, né? Vou aprender a prezá-las, estimá-las no mais alto grau. Não, antes lá. Com a determinação de alcançar o bem supremo, para benefício de todos os seres mais preciosos que uma joia mágica realiza desejo, vou aprender a prezá-las, estimá-las no mais alto grau. Isso é fácil, estou na almofada. Aí, sempre que estiver na companhia de outras pessoas, a gente começa a complicar, né? Que, como disse o Valério, aí a gente já desceu para o play, né? Não tá mais sentado na almofada. A gente desceu para o play. Aí que começa a brincadeira mesmo, né? É quando a gente está na companhia de outras pessoas, aquelas que a gente acha que estão nos atrapalhando. Né? Mas a gente tem que lembrar do primeiro verso. Olha, é por causa dessa pessoa, desse caixa do banco, que você vai atingir a iluminação. É por causa dele, é por intermédio dele, inclusive. Porque, como diz a Jetsuma, o caixa do supermercado, ele é lixa. Ele vai lixar as suas imperfeições. Não vai passar seda nas suas imperfeições. Sedinha, gostosinha de passar. Ele vai fazer peeling nas suas imperfeições. Coitada, a Ana, ela conta essas histórias e depois a gente fica pegando no pé dela, né? Fica usando o exemplo da Ana para sempre. Mas não fica brava com a gente, Aninha. É só exemplo mesmo. Porque é bom de a gente enxergar, né? Fala, Darcy. Eu achei o nosso grupo fantástico, viu? Eu ouvi coisas assim muito legais. Eu queria falar só duas coisas que eu falei no grupo para não falar de forma inadequada, ou talvez, o que as outras pessoas falaram. Uma delas é que eu tenho uma grande dificuldade em perceber, eu não sei se a dificuldade em perceber, mas em não, assim, eu fico com medo de não escorregar nesse verso, no sentido assim, vou me achar a pessoa menos importante. Então, por trás disso, existe um senso de superioridade. Uhum. Então, ao mesmo tempo que é uma prática de humildade, tudo pode ser algo que subjacente está entendeu? Um ser Mas que vai os outros permitir. versos, Darcy, vão te picar, entendeu? Os outros versos, porque assim, sempre que estiver na companhia de outras pessoas, eu tô aqui bem tranquilo, na companhia de outras pessoas, né? Então pode ser que surja um orgulho e eu não perceba, mas quando alguém a quem ajudei com grande esperança maltratar ou ferir a minha pessoa, aí você vai falar, putz, realmente tinha um orgulhinho aqui, tinha um... Não tem como escapar, não tem como escapar, mas é super bom, por isso que a gente tem que lembrar aqueles ensinamentos sobre orgulho, né? Que o Lama não se conta, que o Lama San tem conta do Shagdu, do aluno chega para o Shagdu, Rinpoche, eu tô com um problema, tô me sentindo muito orgulhoso. Aí o Shagdu olha bem na cara dele e fala, orgulho de quê, minha filha? Se a gente lembra, e se imagina o Shagdu na sua frente, você fala, tô me sentindo cara. Aí você pensa o Shagdu na sua frente, orgulho de quê, Darcy? Imagina o Shagdu falando isso pra você. Acaba na hora, né, orgulho de quê? Lembra do Dalai Lama, né, o Dalai Lama ali, orgulho de quê? Frente ao Dalai Lama, né? Mas você tem razão, é importante mesmo. Aquela história que você já contou uma vez aí do Lama Wallace com o Dalai Lama, né? Ele virou e falou da questão lá do banquete, né? E, olha, se você vai, uma pessoa te oferece um banquete, como é que você se sentiria? Você sentiria o quê? Eu me sentiria grato. Pois é, isso que está acontecendo. Ou seja, qual que é a posição realmente nossa nessa história, né? De gratidão ou de orgulho, né? Gratidão de Elas orgulho. são opostas. Elas são opostas, né?
Mas eu estava lembrando também que a Jetsuma diz que orgulho é comparação. Não importa se a gente, no fim dessa comparação, a gente se acha superior ou inferior. No sentido, não do jeito que é nesse verso, né? A gente se colocar numa posição inferior, porque a gente está em treinamento, é bodhisattva em treinamento. Mas, sabe, de se sentir, coitada de mim, isso também é orgulho. Pensa. É duro, né? Esse negócio. A gente fala, não tem para onde correr. Sempre tem alguma coisa que eu preciso olhar, que eu preciso cuidar, né? Mas fala, Darcy, o que mais? Conta aí. Essa era a primeira coisa. A segunda qual era? Não, toca para frente aí, porque essa fala sua do Dalai Lama já me... Essa coisa da gratidão acho que é um bom antídoto para o orgulho, né? Porque se a gente pensar, mesmo o caso, vamos supor o caso de uma pessoa muito super bem sucedida, né? Que nem, vocês assistiram o filme que eu dei de lição de casa para vocês? Um Lindo Dia na Vizinhança, por acaso? Ou eu não dei? Eu também não lembro, não dei, né? Um Lindo Dia na Vizinhança. Ele fala disso, sobre quantas pessoas ajudaram a gente a chegar onde a gente está. Quantas pessoas? Infinitas pessoas ajudaram a gente a chegar onde a gente está, né? Daí, se a gente, por acaso, chegou num lugar de sucesso, a gente pode sentir, em vez de sentir orgulho, falar, eu sou demais, a gente pode olhar para toda essa galera de gente que nos ajudou e falar, muito obrigada. Eu estou aqui porque eu fui muito ajudada, muitas pessoas me ajudaram. E só, eu acho que a gente se sente imediatamente grata e humilde, porque, no final de contas, eu recebi muito para poder estar onde eu estou agora, né? Pela bondade de muitas pessoas. Fala, Ninha. É só para completar o que o Darcy começou a comentar, né? No grupo que nos reunimos, a Jacinta escolheu uma palavra que eu achei maravilhosa, que é a liberdade. Quando você se vê diante dessas atitudes e pode soltar algo e deixar algo, isso dá uma sensação de liberdade. É um alívio, né? O Tenzin Wangyal fala muito disso, né, Jacinta? Eu não sou nada. Liberdade instantânea, né? Aliás, João Pedro, Jacinta também está em Portugal, viu? O Roberto também está em Portugal. Temos 3 português. Não, o Roberto não é português, mas ele está em Portugal. Está em Portugal. Mais quem? Está em Portugal. O Roberto é Jacinta. iPhone de Jacinta, mas é Jacinta. Onde vocês estão, portugueses? Jacinta tem que cidade? Olha, hoje eu estou no Rio, porque você é tá a no família Rio. daqui do Rio Sim. e tal, mas eu normalmente, né, eu estou em Lisboa, quer dizer. Lisboa. Eu tô E você, sempre em João Lisboa. Pedro? Eu estou perto de Lisboa, mas não exatamente. Estou na margem sul, estou em Fornoferro, Seixal, a meia hora de Lisboa, mas é um sítio muito mais calmo. Porque eu também tenho uma casa em Lisboa e cada vez gosto menos de estar. Gosto de estar aqui no campo junto dos passarinhos. Mas realmente o tempo aqui agora está. Eu vejo-vos a vocês em manga curta, não é? Deve estar um tempo fantástico aí e aqui não está tanto, não é? Aqui já temos 12 graus, 13 graus. Mas de resto, pronto, estamos. A questão é só também a hora, não é? A diferença horária. Aqui é um bocadinho mais tarde do que aí. Mas quando nos sentimos bem, tudo é possível e realmente eu estou de coração cheio. Estou de coração cheio mesmo. E você, Jacinta, onde você está? Estou no norte, estou em Braga, Em Braga. 350 km de Lisboa. Tem lugares diferentes. Mas temos 3 pessoas do além-mar. Queridos. Então tá, meus amores. Mais algum comentário muito legal assim, sobre o que surgiu nos grupos? Eu mandei no grupo a folhinha verde. Vocês terem também o original de 2006. A Cindy falou uma coisa muito interessante. Ela sempre fala coisa interessante, essa menina. Sempre. Então fale. Cindy, fala com a gente. Ela quer morrer. Paga para não falar. Fala, Átila, fala você que achou interessante. Palhaço.
Vai, um dos dois, pelo amor de Deus. Ai, me deu até um calor agora. Eu não sei, acho que foi o exemplo, né, que eu falei, que eu fiz. Foi isso? Ai, que vergonha. Não, eu falei que uma vez eu fiz uma proposta, assim, de passar o dia inteiro sem falar a palavra eu. Olha! E daí foi numa reunião, eu estava numa reunião de trabalho, assim, que tinha muitas, né, coisa de horas, assim, conversando. E saía para almoçar, todo mundo, e eu não falava eu. Pensa. Então foi Difícil, isso. né? Muito difícil, Gê. Eu até falei que eu fiquei meio cansada, assim, no final do dia eu tava exaurida, sabe? Mas, assim, ao mesmo tempo, você realmente... É um detalhe, né? É uma palavra, não é nada demais. Aliás, não era só a palavra eu, era a palavra eu, a palavra... qualquer coisa, Verbo, qualquer né? pronome, né? Que me colocasse na conversa. E... passando um carro de som. E daí foi isso. Mas, assim, você realmente fica muito aberto para ouvir os outros, assim, né? E quando você se coloca realmente para ouvir as pessoas. E foi isso, só isso. Não foi nada demais na Ótima. É muito demais. É muito demais. Muito legal isso. Eu achei isso Muito fantástico, legal. porque Muito é um legal. experimento, né? Uma coisa assim, em primeira pessoa, que ela narrou e viveu, muito legal demais. Muito legal. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso amanhã. Ou de hoje para da agora para amanhã. Eu vou fazer isso. Como é que é o nome do filme, Jean? Um lindo dia na vizinhança. A gente, eu falei a semana passada esse filme aqui, não foi? Em algum lugar eu falei, porque eu recém falei dele. Tom Hanks, esse filme, né? O filme Tom lindo, Hanks, né? exatamente. Você até perguntou isso, não foi? Com Tom Hanks. É super lindo, gente. Tem que ver. É filme indispensável. Tu falou, disse que tinha que ver, mas não disse que era tema de casa. Ah, então tá bom. Então é lição de casa, Dê. Agora você veja. É na Netflix? Não, Tem é na no... Não. Eu acho que é Globo... Eu acho que tá na Prime. Prime. Globo Player. Tem na É Netflix, Prime sim. Video. Tem no Netflix? Tem. Ah, então mais fácil, Netflix. Um lindo dia na vizinhança. Putz, Netflix acho tá que muito caro. Netflix tá muito caro, eu cortei. eu vou escrever aqui, peraí. Jean, eu lembrei do exemplo que eu dei lá no grupo, lá, que foi o seguinte: quando eu fazia teatro, no século XVIII, era assim, cada pessoa, a hora que estava em cena, a luz vai sobre ela, né? Então, o que acontece? Isso aí, nas relações, esse segundo verso aí, se a gente colocar a gente dentro da peça, você vai ver que quando você está com o outro, você pode deixar que a luz dele brilhe, que ele brilhe em cena. Que esse bonito. É um ponto também. Cada hora um tem uma posição. Nem entendeu? sempre você está nesse lugar, né? E no teatro tem esse recurso, que é um recurso visual muito interessante, que é lançar a luz do artista. Aí é ele, aí depois é o outro. Aí depois... É interessante, que é uma metáfora assim, você não vai esquecer, opa, e se você pensar que essa existência ela tem isso, né? Dos papéis, das personas, né? É isso. Bonito mesmo, né? Bonito. Fala, Darcy, amore. Não, eu comentei, esse final de semana passado eu assisti Avatar 2, em 3 dimensões. Eu achei lindo o filme, numa parte que eles se cumprimentam, né? Ele olha, um olha para o outro e fala, eu te vejo. É um cumprimento. I see Eu you. te vejo. I see you. Ô, Giane, o Darcy falou desse filme, tem uma coisa interessante nesse filme. Tem algumas expressões, por exemplo, eu vou dar só um spoilerzinho aqui. Tem uns tulkuns, que são umas espécies de baleia, certo? Que ela é caçada, e sabe o que eles tiram dela? Amrita. Amrita? Sério? Eu achei, eles falam essa palavra? Sério, justamente isso. Eu fiquei muito impressionado com a colocação que o filme dá em algumas questões. Não é tulku, não, é tulkuns.
certo? Mas aí os caras que caçam aquelas túmulos, eles retiram através da cabeça, uma coisa que entra pela cabeça, eles não matam, eles retiram aquele néctar. Que Com o barato. nome Uriká. Aí eu falei, gente, que coisa, né? Então tem alguns elementos nesse filme que eu acho que todo budista deveria ver. Puxa, eu vou ver então. Meu sobrinho menor não gostou. Falei, Tia, Vale. assistir de novo eu não vou. Você vai sozinha, mas de novo não vou, porque ele foi assistir sozinho. Eu falei, agora você vai ter que me levar, né? E aí ele falou que assistir 2 vezes ele não ia assistir, porque ele não gostou muito. A Amrita é um néctar da vitalidade, né? Da energia vital. E eles matam um bicho enorme para tirar somente alguns ml daquilo. Tem que ver em 3D. Ai, gente, tá me dando FOMO agora, Fear of Missing Out. Gente, acho que eu vou amanhã. Tem várias questões relacionadas com consciência. Tem várias coisas, muitas coisas. Contar, eu não vou dar spoiler. Não dei, mas vou assistir. Tem muitas. Chega de spoiler. Tá bom, vou assistir em 3D, vou no IMAX, se estiver passando aqui. Vale a pena. Então tá, amores. Vamos encerrar por hoje, então? A gente continua semana que vem. Deixa eu ver, semana que vem é dia. Deixa eu ver. Dia 4. Ainda tô aqui, vou ter que pular dia 11. Que eu vou estar no retiro da turma do Einstein. Mas semana que vem, ano que vem, a gente continua. Né? Ô, Darcy, esse link que você mandou deve ser muito interessante, mas não é o mesmo, né? Porque esse aqui é para sintomas depressivos. Não, e é de 2017. Eu pus um depois que é sobre doenças coronárias também, mas você vai encontrar vários estudos relacionando MEI e MIL com várias enfermidades. Ótimo. Tá, vou compartilhar lá no WhatsApp também com todo mundo. Então tá, meus amores, vamos fazer dedication. Então, só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Ai, ai, que delícia. Então vamos lá. Prece longa vida da Dalai Lama. No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Garira Wekore Jinkan Supandandewa Malu Jumene Cherezi Tenzin Gyatso E Jape Kauje Badu Tenjuichi. Garira Wekore Jinkan Supandandewa Malu Jumene Cherezi Tenzin Gyatso E Jape Kauje Badu Tenjuichi. O professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa a sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Que a grande tradição da Bhakti Shantirakshita, do Mestre Padmasambhava e do Rei Tristan Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem lo chosun rein lo chetan ling sa sun chapa pedro ju chosun na wada midra do sungele show. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadini Udada Gorgan Lama Drubgyuni Droachika Malupade Salagopar Show. Amores, feliz ano novo! Feliz ano novo! Com pé passagem de ano. com coração limpo, aberto.
Com certeza. Feliz ano novo. Beijo. Até o ano que vem. Até o ano que vem. Tchau. Feliz ano novo. Tchau, Vocês Florinha, também. querida. Tchau, queridos. Tchau. Tchau, Beijo. gente. Tchau. Obrigado, Gê. Tchau. Obrigada. Muito Tchau. obrigada, Gê. Beijo.